Olá, eu sou o professor Megaron e na aula de hoje nós vamos falar sobre função. Mas antes, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. A plataforma EADERIA Cursos Online te ajuda a arrumar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Vamos para a vinheta? Bom, antes da gente começar a falar sobre função, a gente vai primeiro montar um terreno para a gente entender o que seria essa função. Então, função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto X a um único elemento do conjunto Y. Aqui eu coloquei duas vezes, mesma coisa, pontinho. A regra que relaciona esse X e o f de X ou Y, tanto faz, geralmente a gente encontra mais o Y, tá bom? Essa regra ela é expressa desta forma, ou então você também pode usar assim, ó, f de x igual a 2x. Função de x igual a 2x, não tem problema. E o que ela significa? Eu gosto de usar o exemplo de uma máquina de lavar. Você joga dentro da máquina de lavar a roupa suja e ela sai limpa, certo? Uma outra, ela transforma aquela roupa. Então a ideia é mais ou menos essa. Você escolhe o número daqui, joga dentro da máquina e ele te entrega uma outra resposta, uma função. Então aqui eu jogo dentro da minha máquina o 0 e ele entrega a resposta. Vai ser 0 mesmo, 2 vezes 0, 0. Eu jogo dentro da minha máquina o 1, aqui ó, jogo dentro da minha máquina o 1, 2 vezes 1, 2. Jogo dentro da minha máquina o 2, 2 vezes 2, 4. Jogo dentro da minha máquina o 3, 2 vezes 3, 6. E por último, nesse exemplo, jogo na minha máquina o número 4 e ele me entrega o número 8. Viram que dentro desse conjunto existem alguns números que não foram utilizados e outros que sim foram utilizados? Bom, aqui eu tenho o domínio, que é o conjunto que eu vou usar como base. Geralmente a gente não usa o 0, 1, 2, 3, 4, a gente usa um conjunto numérico, pode ser os números naturais, números inteiros, números racionais, os irracionais ou os reais. E o contradomínio vai ser somente os números que eu tenho como resposta. E aí eu consigo fechar ele muito mais. Por exemplo, nesse caso, eu coloquei vários números aqui que não foram utilizados, e se você reparar bem, eu só utilizei no contradomínio os números pares. Olha que legal. Então, esses números que foram utilizados, eu marco ele como os números pares. São esses caras aqui, ó. Então, o conjunto se chama contradomínio, é onde a minha resposta vai cair. Eu poderia colocar aqui no contradomínio são os números naturais. Legal. Só que o que foi utilizado eu não chamo de contradomínio, eu chamo de imagem. Beleza? A gente vai estudar outros conceitos como coeficiente angular, coeficiente linear, equação de reta crescente, reta decrescente, reta constante também. Só que eu quero estudar isso com vocês já com um exemplo, que é mais prático, você vai enxergar onde você vai aplicar cada um desses conceitos. Vamos começar com um exercício bem simples de função afim, que é a função do primeiro grau, tá bom? Chama função do primeiro grau. Função afim. E diz o seguinte: construa o gráfico da função f de x, 2x mais 3. Como que eu faço para construir um gráfico e interpretar esse, Vou construir e depois interpretar. Vamos lá. A minha função é 2x mais 3. Então, o que eu faço? Eu jogo números dentro dessa função para encontrar a minha resposta, o meu y, a minha imagem. Está vendo aqui embaixo? Então, eu vou escolher esses números. Conselho que eu falo para vocês. Quando você for escolher esses números, não vai escolher o número 3.333 ou 3.427,4. Tenta escolher números fáceis, porque quanto mais fácil o número você escolher, menor vai ser o seu trabalho. E o mais importante, não faz a menor diferença se você escolher o número 4.344 e o número 2. Então, já que você pode escolher um ou o outro, escolhe o mais fácil que vai ser melhor para você. Eu gosto muito de escolher os números 0, 1, 2, no máximo até o 3. Vamos tentar fazer só com esses daqui. Escolhi o valor de x, certo? Espontâneo, escolhi esses 3 valores. E eu jogo dentro da minha função.
2 vezes 0 mais 3, beleza? Olha como é que vai ficar. 2 vezes 0 mais 3, 2 vezes 0, 0. Aqui vai dar 3. Já achei o primeiro parzinho. Segundo, 2 vezes 1 mais 3. Fazendo agora comigo, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Por último, 2 vezes 2 mais 3. Esses dois aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. O que eu encontrei aqui? Esses carinhas que eu encontrei são o conjunto imagem e com eles eu consigo construir a minha reta. Vai estar dessa forma aqui, ó. Deixa eu fazer essa parte. Primeiro ponto eu vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C. Ponto A, ele tem coordenadas 0, 3. O ponto B tem coordenadas 1, 5. E o ponto C tem coordenadas 2, 7. Beleza? Montando agora o meu gráfico. Construa o gráfico. Você começa montando um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ou plano ortogonal também, às vezes é chamado assim, ele sempre é composto pela reta x e a reta y, certo? Também chamados de eixo x e eixo y. Eixo das abscíssias, eixo das ordenadas. Todos esses nomes representam a mesma coisa, essas duas retas. Depois você vai começar a utilizar esses pontos e marcar lá dentro. Então, o primeiro número que aparece aqui é sempre o x e o segundo é sempre o y. Eles se chamam pares ordenados. Nunca vai mudar essa regra. Sempre vai ser o x na frente, o y depois. Ok? Então, nesse caso, eu ando 0 casinhas para frente e 3 para cima. Marcando aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui é o 0. Aqui seria o 1. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Agora para cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer um pouquinho mais alto, porque a gente tem até o 7, tá vendo? Então ficaria 6 e 7 aqui, ó. 6 e 7. Vou fazer aqui para ficar bonitinho. Pronto. Vou ligar esses pontos 0 e 3. 0 no x, 3 no y. Meu ponto está aqui em cima. Ó, esse cara é o meu ponto A. Marco o ponto A. Próximo ponto, 1, 5. 1 no x, 5 para cima. Ó. Ele vai estar bem aqui. Esse cara vai ser o meu ponto B. E o próximo é o 2, 7. 2 para frente, 7 para cima. Tá aqui, ó. Esse cara vai ser o meu C. Feito isso, eu vou ligar esses pontos. Faço uma reta aqui, ó. Tudo bem que não vai ficar perfeitinho, mas ó, a ideia tá ótima. Beleza? Pronto, ficou ótimo. Construa o gráfico da função. Atribui valores para x, você escolhe, joga na fórmula, você vai encontrar aqui os valores de y. Fez os parzinhos, o primeiro aqui é o valor de x, o segundo é o de y, joga no seu gráfico. Como que a gente interpreta esse gráfico agora? Primeiro ponto, essa reta, ela está indo para cima ou está indo para baixo? Por estar indo para cima, ela é uma reta crescente, é assim que a gente chama. Então, ela é uma função crescente, uma reta crescente. Outra informação bacana, reparem que o x aqui da minha função, ele é positivo, não é isso? Mais 2x, é que aquele mais a gente não costuma colocar, mas ele é positivo. Quando a minha função tiver o x positivo, ela sempre vai ser uma função crescente. Certo? Quando ela tiver um x negativo, ela vai ser uma função decrescente. Outra informação bacana da gente reparar. Olha que legal. Viram aqui, ó, que o item 3, que chama termo independente, ele também aparece no gráfico? Dá uma olhada. Tenta olhar aí. Aqui, ó, o item 3, que é o termo independente, ele também aparece
na minha função. Ele aparece aqui na função como o ponto onde corta o eixo y. Isso é uma coincidência? Não. Sempre que houver um termo dependente numa função afim, esse cara é onde vai cortar o eixo y. Então, antes de eu começar o exercício, eu já sabia que meu gráfico ia cortar no número 3, porque ele é um termo dependente. E eu também já sabia que meu gráfico ia ficar para cima, porque o meu x ele é positivo. Tudo bem? Eu vou montar uma outra equação para a gente treinar agora uma função decrescente. E aí a gente volta daqui a pouco. Vou apagar a lousa e daqui a pouquinho eu volto. Bom, retornando agora com mais um exemplo de construção de gráfico. O exercício 2 diz o seguinte: construa o gráfico da função f de x menos 3x. Mesma ideia, vamos construir a nossa perspectiva primeiro, né? Os números que a gente quer que ele assuma. Como eu já falei para vocês, sempre escolham valores baixos, para você não ter tanto trabalho. Ah, professor, mas eu quero escolher o número 237. Eu posso? Fique à vontade. Qualquer valor que você encontrar vai dar certo. No entanto, quanto maior o valor, ou mais quebrado, vai dar mais trabalho para você, depois para colocar no gráfico também. Então escolhe sempre o 012, 0123, que já é bem prático. Vamos lá, então, o primeiro valor é o 0, menos 3 vezes 0, 0. Morreu. Agora, 1, menos 3 vezes 1, menos 3. E por último, o 2, menos 3 vezes 2, menos 6. Estou aqui, construí ali a minha tabelinha, sei os valores, agora eu vou começar a construir o meu gráfico. Eu já vou reparar agora que nos valores de x eu tenho 0, 1 e 2, mas para os valores de y eu tenho 0, menos 3, menos 6, são valores negativos. Com isso, quando eu for construir meu gráfico, olha o que eu faço. Eu já construo ele pensando nesses valores. Aqui vai estar o meu eixo x e olha o meu eixo y. Eu vou fazer ele para cá, ó. Já respeitando que eu vou usar os números negativos. Então, esse vai ser o meu eixo y. E aqui eu vou ter os valores negativos. Olha lá. Ó. Eu vou fazer de 3 em 3 para facilitar a nossa vida. Então, 0, menos 3, menos 6. Aí aqui já seria o menos 9, né? E assim de 3 em 3. Só fiz mudei a escala. Aqui eu vou montar a escala tradicional. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto. Ligando os pontos, como é que ficaria? 0 com 0 é o primeiro ponto que aparece. Está aqui. Pronto. O segundo ponto, 1 no x, menos 3 no y. 1 no x, menos 3 no y. Está bem aqui. Esse aqui vai ser o ponto A, ponto B e o ponto C. Ponto A, ponto B. O próximo ponto C vai ser 2 e menos 6. 2 menos 6 está bem aqui. Esse vai ser o meu ponto C. Certo? Marquei os 3 pontos. Vou agora ligar eles, né? Fazer uma reta. Assim fica mais fácil para eu ligar. Olha lá. Vamos estudar as características dessa reta, desse gráfico. Veja bem. Primeiro ponto. Vejam que nesse caso a minha reta está para baixo, certo? Ele está apontando para baixo. Ela é uma reta decrescente, uma função decrescente. Eu já sabia disso, por quê? Olha aqui, ó. Meu x ele é negativo. Então, lógico que a minha reta ia ser uma reta decrescente, vai apontar para baixo. Segundo ponto importante da gente estudar. Lembra que eu falei no exercício anterior que ele cortava o eixo y no ponto 3? Nesse caso, ele corta o eixo y no ponto 0. Bem aqui, ó, no 0. Por que isso acontece? Porque na minha função está escrito aqui, ó, mais 0. Não aparece nada. E se não aparece termo dependente, automaticamente o termo dependente é 0. Está ali, ó, mais 0 ou menos 0, também não vai fazer diferença. Tudo bem? Então aqui é uma boa interpretação de uma função decrescente, onde o coeficiente linear é 0. O coeficiente linear é o termo dependente, a mesma coisa. E o coeficiente angular, por contrapartida, é o que acompanha o eixo, o x. Beleza? Bom, coloquei aqui do lado um problema
onde envolve uma situação, certo? Então, eu vou ter todo um contexto onde eu vou criar a minha função. Bem importante a gente fazer a interpretação correta do problema, como eu tenho falado em todas as aulas. Em uma determinada cidade, a tarifa usada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa, que é chamada bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Essa bandeirada ela depende de cada cidade. Tem cidade que cobra um pouco mais, tem cidade que cobra um pouco menos, isso mesmo varia. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 km, em que o preço da bandeirada é de R$ 4,50 e o custo por quilômetro é de R$ 2,75, determine. Primeira pergunta. A fórmula para o cálculo. Qual vai ser a fórmula para calcular essa função, né? Qual vai ser a fórmula para calcular essa situação? Começo usando o meu f de x. Ou você usa f de x, ou você usa y. Eu vou usar o y, porque já tem bastante f ali para a gente não se confundir. Vai ficar feio. Então, como eu posso usar os dois? Eu vou usar y. Eu tenho um valor fixo, não é isso? O valor fixo é a minha bandeirada. A bandeirada, aqui ó, ela é de R$ 4,50. Esse valor de R$ 4,50 é o valor fixo, é o coeficiente linear. Então eu vou deixar ele bem aqui no finalzinho para a minha função ficar bacana. Sucesso! Agora eu tenho que achar o coeficiente angular, que é o termo que vai variar conforme eu for escolhendo. Quanto mais quilômetros eu andar, maior vai ser esse valor. Quanto menos quilômetros, menor esse valor. Que valor é esse? A quilometragem. Para cada quilômetro que eu ando, eu pago R$ 2,75. Então, vem aqui e coloco, ó, 2,75 x. Então, x é o meu quilômetro, certo? Se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar 2,75. Se eu andar 2 quilômetros, 2 vezes 2,75. Se eu andar 10 quilômetros, 10 vezes 2,75. Beleza? Sempre multiplicando aqui. Claro que tem que somar a bandeirada. A fórmula para o cálculo é essa. Quilômetro vezes o valor de cada quilômetro mais a bandeirada. No item B, ele pergunta quanto ele dá a pagar. Ou seja, nessa situação, quanto que ela paga por essa viagem? Diz pra gente que ela vai fazer uma viagem de 7 km. Olha lá, 7 quilômetros. Beleza? Então a gente vai substituir. No lugar do x, eu vou colocar 7. Y igual 2,75 vezes 7 mais 4,50. Confere se está tudo ok. 2,75 o valor de cada quilômetro. Ela vai andar 7 quilômetros, mais o valor da bandeirada, que é quando a gente entra no táxi e já tem que pagar. Vamos para as contas agora. Fazer aqui no cantinho para deixar nossa conta limpa. 2,75 vezes 7, certo? 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 7 dá 49, 49 mais 3, 52. Deixo 2, sobe 5. 7 vezes 2, 14, 14 mais 5 vai dar 19. Como aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Bom, fiz a multiplicação, volto para cá. Y é igual a 19,25 mais 4,50 da bandeirada. Somando os dois agora. Y é igual a 50 centavos. Faz assim por centavos que é mais fácil. Tá? 50 centavos mais 25 centavos, 75 centavos. R$19 mais 4 vai dar 23. Então, essa pessoa irá pagar R$ 23,75 por uma viagem de 7 km. Claro que a gente sempre procura saber o quilômetro para depois descobrir o preço. Né? A gente não fala, vê um táxi com R$20 e fala, me leva até onde dá. A gente sempre procura primeiro saber quantos quilômetros a gente vai rodar para depois pagar. Isso torna a variável y como dependente. Sim? O valor que você vai pagar depende do quilômetro, de quantos quilômetros você vai andar, certo? Então assim, não adianta você entrar no táxi e falar, toma R$20 e me leva até onde dá. Não é assim que funciona. Você primeiro pede para você ir até o seu destino
E dependendo de quantos quilômetros ele andar, você vai ter o valor certo a pagar. Tudo bem? Isso dá o conceito da variável dependente e a variável independente. No caso, o preço depende do quilômetro. Se você pedir para ir muito longe, você vai pagar mais. Se você pedir para ir para perto, você vai pagar menos. Eu vou apagar a lousa e volto com mais alguns tipos de função para a gente estudar, ok? Agora nós vamos falar sobre função quadrática ou função do segundo grau. Tanto faz, os dois nomes estão certos e representam a mesma coisa. Aqui, ó, vou colocar segundo grau. A lei de formação, ou seja, a estrutura de uma equação, uma função do segundo grau é ax ao quadrado, sendo a o termo que acompanha o x ao quadrado, e este carinha aqui nunca pode ser zero. Porque pensa comigo, se ele for zero, zero vezes o x ao quadrado, zerou. A minha função vira uma função do primeiro grau, deixa de ser uma função quadrática, tudo bem? Bx, um termo que acompanha o x, e c, um termo independente, ou seja, que não apresenta x algum. Eu coloquei esta função do primeiro grau, do segundo grau, para a gente estudar. Primeiro ponto que a gente precisa saber. A gente estudou agora há pouco a função afim, ou função do primeiro grau. A função do primeiro grau sempre tem o gráfico como uma reta, tanto para cima, né, no caso assim, para cima, crescente, para baixo, decrescente. Já a equação do segundo grau, ela tem um gráfico em formato de uma parábola. Então pode ser tanto uma parábola voltada para cima, quanto uma parábola voltada para baixo. Eu vou fazer o primeiro, depois a gente descobre qual a característica de cada uma, ou como identificar cada uma delas. Uma dica é que é bem parecido com a da função do primeiro grau. Primeiro a gente estuda as raízes de uma função do segundo grau. O que seriam as raízes de uma equação do segundo grau, uma função? As raízes são os pontos onde meu gráfico vai cortar o eixo x, certo? Por que é importante você estudar exatamente essas duas raízes aqui, no caso que aparecem essas duas raízes, ou qualquer outra? É importante você estudar ela, porque caso você esteja estudando um outro local, um outro momento da sua função, deixa eu arrumar aqui para você ver como pode ficar, ó. Imagina que eu tenho aqui meu gráfico e eu estou estudando esse trecho aqui, ó. Tá vendo? Se eu estiver estudando esse trecho da minha parábola, ele vai se assemelhar muito a uma reta. Então não é interessante para mim estudar este pedaço. É interessante para mim estudar esse pedaço, exatamente onde ele cruza o eixo x. Sim? Aí volto àquela colocação que eu falei para vocês. É sempre importante escolher valores baixos, para que a gente tente ao máximo encontrar sempre esta região. De qualquer forma, professor, mas eu vou ter que ficar chutando até encontrar o valor? Não, você usa isso daqui que vai te resolver o problema bem rápido. Ele vai encontrar direto quais são os dois valores que você está procurando, as duas raízes da sua equação, aonde corta o eixo x. Bom, vamos lá. Primeiro identificamos quem é o A, quem é o B e quem é o C da minha função. A é quem acompanha o x. Nesse caso, como não aparece nada na frente do x, meu A é 1. O B é quem acompanha, x quadrado, tá bom? Eu falei errado, falei x. Quem acompanha o x ao quadrado. O B é quem acompanha o x, tá aqui, ó, bx. Então, o meu B aqui é menos 6. Muito cuidado, não é só 6, menos 6, carrega o sinal junto. E o C, termo independente, nesse caso vai ser 8, ok? Atenção que quando eu for identificar A, B e C, eu nunca coloco a letra x junto, é só um número, coeficiente, beleza? Para o primeiro exercício aqui, raízes de uma função, eu vou usar a fórmula. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. É só substituir. Então, quem é o meu b? Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a. 1, c, 8. Delta igual
Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Menos 6 ao quadrado continua sendo 36. Porque a gente está falando de um valor, de uma potência par. Potência par torna o meu valor positivo, não faz diferença. 4 vezes 8 dá 32. Né? O 1 não precisa multiplicar. 4 vezes 8, 32. Logo, o meu delta é 4. Guarda esse delta aí, porque ele vai ser muito importante para a gente. Agora, para eu encontrar o x, né, o valor desses dois caras aqui, como que eu faço? Eu vou substituir no lugar do b, vou colocar um menos 6, no lugar do delta, 4, no lugar do a, 1. Mantém a mesma coisa. Vamos lá? X é igual ao oposto de b. Esse menos aqui na frente significa oposto. O oposto de b seria 6. Certo? Se o b é menos 6, o oposto é 6. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? 4. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, dá 2. Desse passo, a gente vai resolver essa potência. Aqui, ó, essa raiz. X igual a 6 mais ou menos 2 sobre 2. E agora eu já posso fazer isso aqui, olha que legal, hein? Dessa daqui eu vou tirar duas respostas. Eu vou tirar a resposta x1 e x2. O que seria o x1? O x1, tá vendo que aqui no meio aparece duas contas? Uma positiva e uma negativa? O x1 eu faço por mais e o x2 eu faço por menos ou vice-versa, não tem problema, é uma ordem sua. Então, 6 mais 2 dá 8. 8 dividido por 2, 4. O próximo. 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Achei, então, os dois valores que eu estava procurando. 4 e 2. Esses valores são esses dois que vão aparecer aqui, ó. 4 e 2. Aqui é o 2, aqui é o 4. Viu? É onde corta o meu eixo Y. Fechou? Próximo ponto, a gente vai encontrar agora o vértice. O que seria o vértice? Vértice é exatamente o ponto onde o gráfico faz a curva. É o ápice, onde ele termina de decrescer e começa a crescer. Para eu calcular o vértice de uma parábola, já tem essas duas fórmulas prontas. São duas fórmulas bem específicas e não tem jeito. Você precisa saber elas para calcular o vértice. É a forma mais prática. A fórmula para achar o x desse pontinho aqui central é o oposto de b sobre 2a. E para achar o y é o oposto de delta sobre 4a. Vamos começar? Olha como é que vai ficar, hein? X do vértice. Quem é o meu b? Menos 6. Então aqui o oposto de b vai ser 6. 2 vezes a é 2 vezes 1. Então, fica 2 mesmo. Logo, 3. Vamos para o y agora. Y do vértice. O oposto de delta. Quanto que a gente achou o delta aqui? Ó? Achamos o delta 4. Então, o oposto de delta, menos 4. Sobre 4 vezes a. Meu a é 1. Está aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 1. Feito tudo isso, sei o vértice. Sei as duas raízes, eu posso construir agora o meu gráfico bem bonitinho. Olha como que ele vai ficar. Fica do lado de cá. O primeiro ponto é o 2 e o 4. Vou fazer de 2 em 2 aqui, ó. 2 e o 4. O meu vértice fica no x3 e menos 1. Ou seja, deixa eu aumentar aqui que vai ficar bonitinho melhor ainda. Ó. Aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4, que é menos 1. Então a minha parábola, ó, ela vem aqui, tem um vértice aqui e sobe aqui. Esse ponto é o ponto 3 no x menos 1 no y. E os dois pontos onde a minha parábola corta aqui, ó, o eixo x, que é a raiz da minha função, são os pontos 2 e 4. Lembrando que igual a 0. Então, igual a 0, eu tenho 2 e 4. Esse é o gráfico da minha função
x ao quadrado menos 6x mais 8. Uma informação bacana que eu falei no comecinho, né, que eu gostaria que vocês reparassem, é a seguinte. Viram que a boca da minha parábola ficou virada para cima? Sim? Quando a boca da parábola está virada para cima, a abertura está virada para cima, ela é dada como uma parábola crescente, olha aqui, ó, porque o meu x ele é positivo. Caso o meu x fosse negativo, essa boca estaria virada para baixo. Eu falei a crescente não, a concavidade para cima, isso, concavidade para baixo. Aí estaria ela com a concavidade para cima, sim, com a boca virada para baixo, se ele fosse decrescente. Eu vou colocar mais um modelo na lousa para a gente estudar. E aí a gente vê o modelo contrário, tá bom? Vou apagar e já volto com esse modelinho. Voltando agora então com o segundo modelo, eu fiz algumas alterações, mas mantive as fórmulas para ficar mais fácil para a gente calcular. Nesse caso, a minha função vai ser menos x ao quadrado mais 12x menos 20 igual a zero. Aqui é o igual a zero porque eu quero encontrar as raízes, tá bom? Eu até poderia colocar aqui, fazer um ajuste, só um segundo, vou fazer um ajuste aqui para ficar legal, ó. Posto de x mais 12x menos 20 igual a zero. E aqui em cima eu vou colocar a função de x, tá vendo? Por que essa diferença? Por que é importante essa diferença? Essa diferença serve para... Isso é a minha função. Isso daqui eu faço para conseguir encontrar as raízes da minha função, certo? Eu igualo a zero para conseguir encontrar as raízes da minha função. Lembra que quando eu fiz o desenho, ele ficou assim, ó. Só um rascunho aqui rapidinho. Ficou assim. E eu não puxei nem para cima nem para baixo, ficou exatamente em cima do eixo x. Por quê? Porque o meu y está zero, igual a zero. Logo, não preciso nem para cima nem para baixo. Ok? Por isso ali que é igual a zero. Continuando. Primeiro vamos identificar quem é o A, B e C para facilitar a nossa vida. A, B e C. O nosso Azinho é quem acompanha o x ao quadrado. Quem é que está na frente do x ao quadrado aqui? Eu acabei esquecendo o quadrado. Está aqui, ó. Pronto. Quem está na frente do x ao quadrado? Menos 1. O Bzinho é quem acompanha o x, 12. E o Czinho é o termo dependente, menos 20. Identifiquei, aconselho sempre a fazer essa identificação antes, por quê? O resto é só você substituir. De longe, a parte mais difícil é você identificar quem são esses caras, porque o resto é só você substituir e fazer a continha. Vamos lá, o que eu estou dizendo? Delta igual b ao quadrado. Você vai olhar aqui, quem é o b? 12. 12 ao quadrado. Menos 4 abaixo. Quem é o seu a? Menos 1. Quem é o c? Menos 20. Beleza? Continuando. Delta igual 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12. Vai dar 144. Vamos primeiro multiplicar os números, depois eu arrumo os sinais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Agora os sinais, hein? Sinais iguais, mais com menos, menos. Sinais diferentes, menos. Delta igual 144 menos 80, eu vou ficar com 64 positivo. Continuando agora, já descobri o delta, C, A, B e C, vem para a segunda forma para achar o meu x. Aqui ele fala para a gente, ó, o oposto de B, se o meu B aqui está 12, então aqui tem que ser menos 12. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 64, sobre 2 vezes A. Nesse caso eu vou colocar o A porque o A é negativo, então menos 1. Resolvo o primeiro passo, ó, menos 12 não resolve, só abaixa. Mais ou menos também só repete, abaixa. Quanto que é a raiz de 64? 8. 8 vezes 8, 64. Tudo isso dividido por menos 2. Lembra daquela parte? Ó? Esse é o momento em que eu já divido a minha conta em x1 e x2.
Vamos lá? Hora por mais e hora por menos. Vamos tentar aí de cabeça, hein? Menos 12 mais 8. Então, seria uma dívida de 12 e eu vou pagar 8. Com quanto eu fico ou continuo devendo? Eu continuo devendo 4 sobre menos 2. Agora abaixo. Tenho uma dívida de 12 e adquiro uma nova dívida de 8. Quanto fica sendo a minha dívida? Total, 20. Dividido por 2. Aqui eu tenho 2 positivo, quase passando aqui, ó. E aqui vai ficar 10 também positivo. Beleza? Matei então as minhas raízes. Já sei aonde vai cruzar o eixo X. O próximo passo é só eu descobrir agora o vértice da minha parábola. Vamos lá? Deixa eu vir para cá. O oposto de B sobre 2A vai ficar x do vértice igual o oposto de B. Meu B aqui é 12, então vai ficar menos 12 sobre 2 vezes menos 1, que é o meu Azinho. X do vértice igual menos 12 sobre menos 2, 6. Guarda esse cara aí. Próximo. Y do vértice igual delta, o oposto de delta. Lembra do delta aqui, ó? 64? Menos 64 dividido sobre 4 vezes A. 4 vezes menos 1. Quanto vai dar essa brincadeira aqui, ó? Menos 64 sobre menos 4, que vai dar 64 por 4, dá 16. Isso aí, positivo. Encontrei as minhas duas raízes, certo? Beleza? Feito isso, agora a gente já pode esboçar o nosso gráfico. Olha que legal que vai ficar, hein? É só um esboço, tá bom? Porque eu não vou fazer com escala, tendo em vista que os valores são bem altos. Começa pelo vértice. O x é 6 e o y 16. Eu vou fazer, deixa eu ver aqui, de 5 em 5 a escala. Ó. 5, 10, 15. Deixa eu ver o x. Melhor. E o y também de 5 em 5. 5, 10, 15. Vamos primeiro marcar o vértice. 6 e 16. Então, ele tem que ser um pouquinho mais do 5 e um pouquinho mais do 15. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Esse é o meu vértice da minha parábola. Agora, marcar o x1 e o x2, que é onde corta o eixo x. Aqui embaixo, ó. Esse é o eixo x. Esse é o eixo y. 2 e 10. O 2 está mais ou menos aqui, pertinho do 1. E o 10 está aqui mesmo. Faço a minha parábola. Olha que legal, hein? Ó, ó. Tá aí a minha parábola. X negativo, com cavidade voltada para baixo. Viu que demais? E aí eu tenho aqui o vértice, o ponto extremo da minha parábola, onde ele termina de crescer e passa a decrescer. E também tem os zeros as raízes da minha função, que são o 2 e o 10, onde eles passam em cima do eixo. Beleza? Essa matéria é muito bacana quando começa a encaixar as peças do cálculo junto com o gráfico. E aí você encaixa essas duas peças e vê que tudo fica bem harmonioso. Bom, gente, sem mais, eu termino a aula por aqui. Agradeço a presença de todos. E já que você assistiu a aula até o finalzinho, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conquistar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Tchau, tchau!